No segundo semestre você já continua as disciplinas, que não dá para fazer tudo no semestre, certo? E já começa a fazer uma revisão de literatura, começa a preparar o seu projeto de mestrado, junto com o professor que você escolheu. O seu projeto de mestrado foi em quê? O mestrado, eu trabalhei com modelagem matemática, eu me enveredei para a área de água subterrânea, né? Então, eu trabalhei com fluxo de água subterrânea para entender a dinâmica da água subterrânea, e para isso eu trabalhei com modelagem matemática e modelagem isotópica. Então, eu comecei a trabalhar com isótopos ambientais com o professor Rocha desde o mestrado, certo? E tudo aqui na região do Cariri. No mestrado, eu trabalhei com a bateria de poços que abastece a cidade de Juazeiro. Então, eu entendi toda a dinâmica, certo? Eu andava muito pela geologia, fiz estudo de perfil geológico, né, dos poços, certo? E onde era que tinha conexão hidráulica com águas mais profundas, a datação mostrou isso aí, certo? Que nos poços que tinha mistura com águas mais profundas, que eram águas mais velhas, né? A gente via que a concentração de carbono, certo? Caía, de carbono moderno caía, certo? Isso significa que a água era mais velha, naqueles pontos que a gente já identificava no perfil estratigráfico. A modelagem matemática, enquanto eu não tinha o resultado dos isótopos, eu não chegava a conclusão nenhuma, porque tinha uma anomalia que acontecia nas vizinhanças de um poço específico, né? Essa anomalia eu só fui entender para poder botar as condições de contorno certas para a simulação, quando eu fiz a análise com carbono 14. Aí, quando eu datei a água com carbono 14, eu entendi que aquele poço tinha uma mistura com água antiga. Para ele ter uma mistura com água antiga, essa água tem que vir de regiões mais profundas. Aí eu fui para a geologia, peguei o perfil geológico e vi que existe um aquífero de águas mais jovens, que é o mais superficial, que os poços bombeiam, a maioria deles. E existe um aquífero mais profundo, que é separado desse mais jovem, certo? Desse de água mais jovem, por uma camada de argila, certo? Aí, nas imediações desse poço, que eu não conseguia simular de hipótese alguma, essa camada de argila era ausente. E significava o quê? Significava que tinha um fluxo ascendente de baixo para cima, exatamente na localização daquele poço. E era isso que indicava o isótopo, com a datação. Quando eu entendi isso aí eu fui para o modelo matemático e entrei com uma condição de contorno que indicava a existência dessa descontinuidade. E aí eu consegui simular com um resultado perfeito, certo? Então aí a gente vai entender. Aí tem gente que diz, mas para que trabalhar com isótopo, saber idade de água? Você fala, numa situação de escassez, certo? Existem duas reservas subterrâneas. A reserva de fluxo local, que são aquelas de águas jovens, que teoricamente é aquela água que você deve captar, certo? E existe uma reserva reguladora de fluxo regional. Reguladora não, a reserva antiga de fluxo regional. A reguladora é de fluxo local, que é mais jovem. E a antiga é de fluxo regional. Então, numa situação de escassez, você não pode captar água de fluxo regional, muito antiga. Ela tem que ser guardada como reserva, certo? Para uso de extremo escassez. Aliás, no cotidiano você não pode captar essa água. Você só pode captar água jovem, certo? Que é a água que você está... Agora, em extrema escassez é que você aciona os sistemas mais antigos, que são os mais difíceis de se renovarem. Se ele é mais velho, ele é mais difícil de se renovar. É por isso... então você trabalhou com isótopos, é por isso que o senhor também trabalhou com o que era físico... foi o Rocha, né? Sim. Ele foi meu orientador na graduação, né? Desde a graduação. O pessoal fugia dele, tinha medo do Rocha, porque ele era alemão. Aí o pessoal disse, não, eu queria que tu visse, uma pessoa boa como é o Rocha. O pessoal tinha uma má impressão dele, sabe? Mas uma pessoa excelente, porque não tem uma pessoa mais humana como ele, até hoje. Quando eu me aproximei dele, desde da graduação, o pessoal, tu é doido ser monitor do Rocha? Eu disse, eu vou ser monitor do Rocha, é dele mesmo que eu quero ser monitor, porque eu comecei porque eu fui biólogo, né? Eu terminei biologia aqui na UCA, né? E eu vi, na época, teve uma professora que organizou um seminário que veio um físico da UFC, não foi nem o Rocha, nem foi o professor Josué, foi outro físico, certo? Que veio dar uma palestra aqui, foi até no auditório da Rádio Educadora, na época, né? Então, ele deu uma palestra e ele veio falar exatamente sobre o uso de isótopo na dinâmica de fluxo
subterrâneo, que era uma ferramenta que podia ser usada aqui na região. Eu fiquei encantado com aquilo. Como é que podia? Eu nunca tinha imaginado que isótopos poderia, que a gente tinha contato direto com isótopos ambientais. Com isótopos, eu não tinha ideia que elementos radioativos podiam estar presentes aqui no ambiente. E eles estão presentes. Né? Eu não tinha essa ideia na época. Né? Aí, depois dessa palestra, eu vi que nós estamos em contato constante com esses elementos radioativos. E esses elementos radioativos interagem com a água, certo? E são lixiviados para dentro dos aquíferos. Logo, a gente pode utilizá-lo como ferramenta para estudo hidrológico. Está entendendo? Sim, não, eu gosto demais dessa área. Por isso que eu me interessei. Eu me interessei por recursos hídricos já no ensino médio, assim, da área de engenharia. Então, tenho muita vontade de seguir por essa área. Eu até estava vendo. O senhor conhece alguns mestrados internacionais, assim, que sejam Não, abertos para estrangeiro? na época, o Rocha estava. Né, eu tinha um contato com um professor na Alemanha, não sei nem se ele ainda é vivo, é o Peter Horn, né, que ele dá até umas palestras lá na UFC. O Rocha ele fazia parte de um grupo de pesquisa. O Peter é muito um cara conhecido internacionalmente, certo? Ele fez até análise de solo lunar para estudo, né, dos solos da Lua. Então, um cara bem competente mesmo, né? Tinha vínculo até com universidades americanas. Então, ele veio pessoalmente, né? Ficava lá no gabinete do Rocha, certo? Junto com a gente. Deu um curso muito bom para a gente também, de isótopos ambientais aplicados, certo? E ele foi a ponte, que ele ia ser o meu co-orientador num possível doutorado de sanduíche. Aí foi quando eu casei, aí eu desisti de ir para a Alemanha. Né? Mas eu estava com a carta de recomendação já pronta, o Peter Horn já tinha enviado a carta de recomendação toda para eu poder dar entrada na CAPES, né? Para poder liberação da Bolsa Sanduíche, que aí eu faria os créditos aqui no Brasil, certo? E ia fazer só a parte da pesquisa na Alemanha e depois retornava para concluir aqui. E o meu orientador oficial ia ser o Rocha, certo? E o co-orientador o Peter, né? Mas agora o Rocha está aposentado, ele ainda continua orientando na pós-graduação. Ele não está mais na graduação, dando aula. Mas na pós ele orienta. Nossa, eu acho isso muito legal essa área. Eu tenho vontade de estar dando aula. Aí tem também o professor Zé Carlos, mas teve umas confusões, briga política de gabinete. Aí ele saiu da engenharia civil e foi para a engenharia agrícola, mas ele é engenheiro civil. Sim. Aí o Zé Carlos não, o Zé Carlos tem o leque dele é bem mais amplo do que o leque do Rocha. Ele tem contato com a Inglaterra, ele tem contato com a Alemanha, certo? Com a Espanha, e tem contato com o Canadá. Certo? Que massa. É o professor José Carlos de Araújo, um cara excelente, queria que tu viste. É do top assim, do Rocha, assim, em termos de pessoa humana, certo? Bem acessível. Só para você ter ideia, depois que eu comecei a conviver com o Rocha, certo? Eu ficava, ele deu a cópia do gabinete dele. Então, eu vivia lá dentro do gabinete dele. Né? Eu chegava, às vezes eu chegava primeiro que ele, entrava no gabinete, sentava ao lado, ele tinha o birô dele, sentava ao lado do birô dele. Certo? Aí chegava lá e já era conversando o dia todinho sobre a tese. Certo? Que massa. O senhor tem projetos de pesquisa na UFCA hoje em dia? Não, hoje em dia, atualmente não. Porque eu estava fazendo o seguinte, eu estava pensando o seguinte, o aluno começa a desenvolver um trabalho de pesquisa de forma voluntária, certo? Começa desde o princípio, desenvolvendo o próprio projeto, e eu trabalhando junto na elaboração do projeto. Sim. E que esse projeto servisse no futuro como monografia. Aí, não sei se é por causa disso, eu tenho poucos alunos. Atualmente só estou com um aluno de monografia, né, orientando. Mas foi desse jeito, ele fez o projeto da base mesmo, tá entendendo? E os outros da mesma forma. Aí quando dá tempo, a gente faz o projeto da base, termina o semestre, eu avalio o projeto, aí quando for no início do semestre seguinte, aí eu lanço, que sai edital, aí eu lanço o projeto que foi desenvolvido de forma voluntária, certo? Para solicitar a bolsa. E, geralmente eu faço assim. Entendi. Entendeu? Aí é dessa forma que eu trabalho. Então, aí a pós-graduação, tá entendendo? É interessante. É tanto que, em período de crise, certo? É bom você aproveitar
mesmo quem quer ficar no mercado de trabalho, é aproveitar o tempo para se especializar em período de crise. Porque quando termina a crise, que começa a absorver o profissional, você já está com uma qualificação muito boa. Aí quem quer ir para o mercado de trabalho, existe outra modalidade do mestrado, que é o mestrado profissional, que ele é menos exigente do que o mestrado acadêmico. Ah, sim, eu tava vendo isso da diferença que lá no Canadá, inclusive, eles separavam, né? Que é o Master's in Engineering, que é o mestrado para trabalho, e o mestrado para a área de pesquisa. Pronto, aí aqui no Brasil chama-se mestrado profissional, que é aquele que vai entrar no mercado de trabalho, e tem o mestrado acadêmico, que é aquele que permanece, que quer permanecer na pesquisa, né, em algum órgão de pesquisa ou na universidade. Agora, o problema é quando você faz um mestrado profissional e depois você quiser fazer um concurso para ser professor de uma universidade federal, por exemplo, ou do Instituto Federal, às vezes eles amarram no edital que não aceita mestrado profissional, só aceita mestrado acadêmico. Está entendendo? Aí tem que pensar bem. Se quer realmente ficar no mercado de trabalho, certo? O mestrado profissional é uma boa, porque você, como ele vai ser mais flexível, dá tempo para você desenvolver a pesquisa e estar trabalhando. Inclusive, a sua pesquisa pode ser até em cima do trabalho que você está desenvolvendo. Agora, o mestrado acadêmico, não. Você tem que ser dedicação exclusiva, senão você não consegue levar disciplinas e a pesquisa. Ah, professor, eu tenho vontade também. Eu fiz um trabalho desses envolvendo recursos. É simples, né? Mas eu fiz um projeto de recursos hídricos quando eu estava no ensino médio. E então eu tenho muita vontade de talvez fazer minha monografia nessa área, né? Então, tipo, agora eu estou no projeto de pesquisa, mas se depois, nos próximos aí semestres, se o senhor tiver tempo, também queria conversar com você sobre isso. Pode ser, tranquilo, viu? Pode ser. E se você também optar para permanecer na pesquisa que você tiver e quiser fazer só a monografia comigo, não tem problema. Esse último aluno que eu peguei agora, ele está só com a monografia. Ele está estudando fluxo através do maciço de uma barragem. É um trabalho excelente também. Eu tenho muita vontade. Tenho vontade de fazer nessa área. Fazer uma monografia na área de... É bem interessante, viu? E tem bastante coisa para trabalhar. Pois muito obrigado, professor. Eu vou ver aqui agora, que eu acho que tem aula de eletromagnetismo, mas obrigado, de verdade. Nada. Depois a gente qualquer coisa, viu? Mais. Pode entrar em contato. Eu gostei muito. Não, gostei muito dessa área, então pode apostar que eu vou falar muito com o senhor sobre isso. Obrigado. Pronto, pois tá. Falou. Abraço. Um abraço.